Nós vamos continuar hoje, irmãos. Ontem, quando eu estava falando sobre a questão da saúde mental, a saúde mental. Ontem nós falamos sobre a questão do ambiente, a nossa família, a família de origem, a família parental e a família nuclear. Vai que numa dessas famílias você tenha, de certo modo, se desgastado emocionalmente, porque às vezes família de origem não é, vamos dizer, aquela que a gente desejava que fosse, não é? Tem filhos que não conhecem os pais, que tiveram alguns contratempos na vida. Eu tenho muita saudade do meu velho, porque nós fomos grandes amigos. Eu batizei meu pai e, assim, a gente teve uma grande amizade. Porém, nem todos se reportam à família de origem com alegria na mente. Na verdade, às vezes causam um estresse, né? Imagine, por exemplo, um filho que nasceu de um relacionamento que não foi aceito. Um rapaz se envolveu com a mulher solteira e ele tinha a família dele, e então nasceu essa criança rejeitada, não é? E assim sucessivamente. Vamos dizer que ele foi o seguinte: ficou da família de origem, ele passava um período na casa de uma tia, período na casa de um tio, de um primo, e assim a família parental também foi jogando ele. Aí vamos dizer que esse rapaz, eu estou imaginando aqui só uma pessoa só. Ele vai para uma festa, conhece uma moça, tem um relacionamento e nasce uma criança. Você já imaginou o círculo dele, né? Não teve, vamos dizer assim, uma boa família de origem, não teve uma família parental, porque foi morando de casa em casa, e agora também constrói uma família nuclear de maneira, vamos dizer assim, desproporcional, né? Isso tem acontecido com milhares de pessoas. Mas aí, nessa dinâmica, você conhece a família de Deus. E a família de Deus, ela pode te proporcionar muita paz. Eu quero dizer para vocês que a perturbação mental, ela não só acontece com pessoas desestabilizadas emocionalmente, mas acontecem com pessoas que estiveram na presença de Deus, como, por exemplo, Elias. Vamos viajar um pouquinho no livro do Primeiro Reis, no capítulo 19, a partir do verso 5. Nós encontramos aqui, irmãos, Elias no Monte Horebe, desafiando 850 profetas, sendo 400 de Astarote, 450 profetas de Baal. Elias no Monte Carmelo, ele vence aquela batalha. Porém, vocês sabem que toda batalha a gente sai cansado, não é? A gente sai cansado dessa batalha. E no final dessa batalha, Jezabel, a mulher do rei, Acabe, disse: Olha, Elias, eu vou dar as suas carnes para as aves do campo, os animais, os corvos. E ele correu, foi para uma caverna, e o texto diz que ele desejou a própria morte, né? No primeiro Reis, capítulo 19, a partir do verso 5, acompanhe aqui comigo a leitura, por gentileza. O texto diz: Deitou-se, deitou-se debaixo de um zinho, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta, levanta e come. Ele olhou, aqui no verso 6, e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pé de brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E aí ele voltou, levantou-se, o Senhor tocou nele, levantou-se, ele comeu e caminhou. Aqui está, irmãos, alguns ingredientes que Deus usa para que a gente tenha saúde mental. Uma boa alimentação, tá certo? Uma boa alimentação, você tomar água e você repousar. Aqui são algumas dicas de Deus para que a gente tenha uma saúde mental. Eu fui uma vez a um psiquiatra, uma consulta de rotina, e ele disse para mim o seguinte: se você dormir bem, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se você tem uma rotina de exercício, você nunca vai ficar doente, porque o sono é o guardião da alma. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que milhões de pessoas dormem à base de medicamento, não é verdade?
pessoas dormem à base de medicamento. Elas precisam tomar medicamento para dormir. E, às vezes, esses medicamentos acabam não fazendo efeito. Agora, eu quero dizer para vocês que, mesmo a gente servindo a Deus, momentos sombrios acontecem com pessoas que servem ao Senhor. Existem situações de batalha, assim como foi na vida do profeta, também é na nossa vida. Mas o que me chama a atenção aqui na cura é quando Deus toca nele. Deus, no poder do Espírito Santo, precisa tocar em nossa vida, tocar em nossa família, tocar na nossa no nosso dia a dia, na nossa vida. Pastor, como que Deus pode tocar em cada um de nós? Deus toca em nós, irmãos, através de três coisas: através da oração, através da leitura da palavra de Deus e através da meditação. Nós precisamos não simplesmente ler a Bíblia, mas estudar. Sabe o que que acontece? Às vezes, a gente não tem, às vezes, uma saúde mental porque Deus não tem tocado em nossa vida. Às vezes, a gente está lendo a Bíblia como você lê um jornal. Um jornal, quando você lê um jornal, você faz uma leitura para se manter informado, não é verdade? Você lê ali rapidamente o jornal. Mas a Bíblia não é um livro para ler. A Bíblia é um livro para estudar e para meditar. A mensageira do Senhor, a Sarah White, ela diz o seguinte, ela diz assim, Dileno, você pode, às vezes, ser mais beneficiado mentalmente em ler uma única porção da Bíblia do que você ler capítulos inteiros e não entender ele. Você faz aquela leitura corriqueira, porque o mundo hoje vive correndo. E às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você diz assim: eu vou ler só para cumprir esse requisito. Não é assim? Só para minha consciência não ficar culpada, então eu vou ler a Bíblia hoje. Aí você pega e você lê corriqueiramente. Você lê corriqueiramente. Quando, na verdade, você não retém aquela leitura. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que ter saúde mental é renovar. E Paulo fala isso em Romanos, quando ele diz que a gente deve renovar a nossa vida pela transformação da nossa mente. O Espírito Santo precisa nos impressionar, assim como impressionou o profeta. Deus disse, Deus tocou nele e disse assim: olha, levante, levante, você vai comer, você vai beber e você vai repousar. Para que você levante, para que você coma, para que você repouse, é preciso Deus tocar em cada um de nós. E Deus toca através das orações, Deus toca em nossa vida através da leitura, mas da meditação da palavra de Deus. Eu quero desafiar você a ter uma vida de leitura, mas uma leitura não corriqueira, mas uma leitura não informativa, mas uma leitura contemplativa, onde você lê o texto, né? Onde você vai tentar, como ela diz assim, comer o texto. Deus disse para João: coma o livro. Esse livro ele tem que entrar na nossa mente. E eu quero passar para vocês aqui, irmãos, alguns segredos e um bem simples. Como, por exemplo, a gente vai orando às vezes e a gente não medita na nossa oração, na nossa conversa com Deus. Às vezes nós usamos e repetimos as palavras. Quando eu vou conversar com, por exemplo, com o Dileno, com a Joana, com o irmão Antônio, qualquer um, a gente fica pensando naquele dia. Poxa, eu vi o irmão da última vez, semana passada, eu conversei com ele sobre os pães, eu conversei com ele sobre alguns negócios, então eu quero agora ter tempo com ele. Imagine só o seguinte, irmãos, eu vou dar uma receita para você, porque isso não é uma reza, é uma oração. E a oração, ela é uma conversa. Veja só, desfrute da seguinte maneira, porque a gente tem a paz na mente ao desfrutar da oração. Veja só, a gente começa a orar a Deus o Pai, não é assim? Nosso Deus, nós oramos a Ti. Nós oramos a Deus no poder do Espírito Santo. E nós concluímos a oração em nome de Jesus. Veja só, nessa oração você já incluiu as três pessoas. Você diz assim: Pai, eu te peço
no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Veja só que coisa. Por quê, pastor? Porque quando eu estou meditando na oração, eu digo assim, olha, Dileno, faz de conta que a gente vai para os Estados Unidos, vamos fazer um documento para os Estados Unidos, e para que esse documento ele chegue lá, não é? Na língua de origem, é preciso um tradutor, não é assim? Você vai fazer uma tradução, o intérprete vai lá, reconhece em cartório, até que de fato o documento seja aceito na nação. Então, quando a gente está conversando com Deus, nós precisamos desse intérprete celestial que é o Espírito Santo. As nossas orações, elas são manchadas, elas são maculadas, elas são humanas. Então, para que eu tenha paz na minha mente, eu preciso meditar na conversa que eu tenho com Deus. E eu vou dizer para vocês, às vezes a gente, na verdade, repete palavras, né? Você coloca o lençol sobre a cabeça e você diz assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Você não conversou com Deus. Você não preparou a sua mente para esse diálogo. Assim como Deus, ele conversou com o profeta, Deus quer conversar com cada um de nós. Ellen White diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. E a oração conversacional. Eu tenho, irmãos, meditado, isso tem me dado paz na minha mente, e às vezes eu olho aqui do escritório e está caindo chuva, e eu fico pensando, aquela chuva caindo aqui em Belém, e eu fico pensando assim, Deus, assim como essa chuva está caindo e está limpando, né, está varrendo as impurezas, que a chuva do Espírito Santo venha cair em meu coração. Que o Senhor transborde e as águas ficam, você sabe, aqui no norte, quem é daqui sabe, chove e fica transbordando, e você vai tentando, na sua mente, conversar com Deus, e às vezes a minha oração, conversando com Deus, é no trânsito. Quem conhece o norte sabe como é que é o trânsito aqui. E eu digo assim, Senhor, assim como eu estou guiando aqui esse carro, que o Espírito Santo venha guiar minha vida. Assim como eu estou dando seta de entrada, e assim que o Senhor ele venha me tocar. Porque aqui, para que o profeta ele tivesse uma boa alimentação, para que o profeta comesse, para que o profeta bebês, para que o profeta repousasse, foi preciso que Deus tocasse nele. E Deus toca em cada um de nós. Ellen White chega a dizer, irmãos, que José, no Egito, não teve aquela experiência sobrenatural, sabe? De um anjo aparecer para ele, não. Mas ela diz que nas coisas simples, José percebia a mão de um Deus tremendo. Às vezes, uma coisa tão simples, mas a questão que a gente não tem paz é que a gente não tem essa percepção da revelação de Deus em nosso coração. O Talmud conta a história de Jacob. Jacob era um servo fiel do Senhor. Estava acontecendo uma grande enchente. E Jacob começa a orar a Deus. Ele diz: Pai, eu quero que o sobrenatural se manifeste agora. Eu quero que o Senhor me salve. Então, é dito que enquanto Acabe naquela agonia na mente dele, uma corda bate no seu ombro. Ele continua orando. Ele diz: Mas, Senhor, é porque o Senhor não está entendendo. Eu quero que o Senhor me salve. Quando Jacob está orando, um colete salva-vida cai sobre ele. E ele diz assim: Ó oh, Deus poderoso, eu estou aqui tão decepcionado. E passa um barco. Então, Jacob morre naquela inundação. Na manhã da ressurreição, Jacob acorda na presença de Deus. O Talmud conta isso. E Deus olha para ele e diz: Jacob, meu filho, seja bem-vindo ao reino. E ele diz: Olha, Senhor, eu estou tão chateado com o Senhor, porque naquele dia eu orei. E Deus olha para ele, sorri e diz: Jacob, eu mandei uma corda, eu mandei um barco salva-vida, e você não pegou. Ele disse: Não é porque eu queria que o Senhor. Às vezes, na nossa mente, a gente quer da nossa maneira. Nós queremos humanizar Deus e a gente quer que Deus faça da nossa maneira. E nós esquecemos que o Eterno tem a sua maneira de trabalhar. Ele pode, muitas vezes, Dileno, não mandar um anjo, mas mandar você bater na minha porta. E eu lembro, naquela época da pandemia, né? Eu estava recolhido quando alguém bateu no portão e eu não tenho dúvida, eu estava muito mal, você sabe disso. E geralmente, irmãos, Deus usa as pessoas. Geralmente, Deus usa uma sala como essa para tocar no coração de cada um de nós. Geralmente, Deus usa pessoas que nem vocês, que se dispõem a estar aqui cada dia e a cada momento.
Então, às vezes, a gente não tem paz na nossa mente porque a gente, às vezes, é muito cético, né? A gente esquece que Deus toca na leitura da palavra no nosso coração. Deus toca em cada um de nós através da nossa meditação, através da nossa comunhão, através da nossa relação com cada um de vocês. Nós percebemos no acolhimento, nós percebemos aqui, num momento como esse, a presença de Deus. Olha, Elias, ele parou, e isso é importante, às vezes, em nossa vida. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Elias foi para a caverna. A pior solidão, irmãos, não é aquela quando a gente fica isolado, mas a pior solidão é aquela onde existem multidões de pessoas e a gente está totalmente só. Mas eu quero dizer para os meus irmãos aqui presentes que nós não estamos só nessa jornada. Deus não nos deixou à mercê da própria sorte. O Espírito Santo de Deus, e aqui eu quero entrar no segundo momento da mensagem, eu quero que Dilene e a Joana me dê um sinal aí, porque o celular aqui, eu estou com ele e não estou tendo aqui noção do tempo. Vocês me dizem aí quando tiver uns 5 minutos, tá? Vocês me avisam. Então, aqui na parte do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, e aqui eu quero passar para a segunda fase da nossa mensagem, como que nós podemos ter paz em meio aos conflitos da vida, né? Elias, ele foi grandemente usado por Deus. E Elias, após ele ser usado grandemente por Deus, ele teve esse avalanche da sua humanidade. Às vezes, irmãos, no auge da nossa fama, no auge do nosso sucesso no trabalho, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E nós nunca devemos esquecer da nossa humanidade. Por isso está aqui o apelo de Paulo. Ele diz assim, Romanos 12, a partir do verso 1. Ele diz, eu peço, irmãos, ele fala aqui da nova vida. E a nova vida, essa vida nova que Cristo quer nos dar, é interessante. Ela começa com a desconstrução. Nós vamos desconstruir, porque Paulo diz o seguinte, Paulo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós, às vezes, gostamos de emoção, mas ninguém vive por emoção. Não é assim? Você não pode viver só de emoção. Um amigo meu, ele foi visitar uma igreja e ele ficou muito empolgado. Ele é mecânico e ele foi na cidade vizinha. Ele foi visitar uma igreja e ele disse assim: olha, rapaz, a pessoa que estava lá na frente fez um apelo tão bonito e eu ia comprar a peça do meu carro. E aquele apelo foi tão bonito que eu fui lá na frente e dei o dinheiro todinho e fiquei sem até a passagem do táxi para voltar para casa. E quando terminou aquela reunião, naquela coisa maravilhosa, aí eu disse assim: meu Deus, que besteira foi essa que eu fiz, né? Teve que pedir dinheiro emprestado para voltar para casa. Então, às vezes, a emoção atrapalha a nossa vida. E nós precisamos cultuar a Deus de maneira racional. Não é assim? De maneira racional. Porque quando a gente coloca, eu não estou dizendo que a gente vai viver sem emoção, porque se alguém for curado nessa sala, Dileno, e já foi, e já aconteceu isso, a gente percebe a emoção, mas o nosso culto deve ser um culto no seu intelecto, na sua inteligência, porque o que nos diferencia dos outros animais que Deus criou é que o homem é um ser racional. Ele tem que cultuar a Deus, mas com razão. Muito embora você não elimine a emoção, mas a razão precisa estar presente. E para que a razão esteja presente, é necessário uma desconstrução. Eu preciso desconstruir essa questão humana. E aí Paulo começa no verso 2, que diz assim: e você deve não se conformar com esse mundo, mas você precisa ser transformado
E aqui, irmãos, o texto no grego usa aqui o processo chamado metanoia, quer dizer, metamorfose. Ele usa aqui praticamente a experiência de, vamos dizer, de uma lagarta. A lagarta, ela anda na terra e ela come pequenos germes e ela fica ali rastejando. Só que essa lagarta, ela sobe ou numa árvore, né? Vai rastejando, sobe, sobe, e ela entra num processo de uma metamorfose. Ela se transforma num casulo e daquele casulo uma borboleta. Aquela borboleta, meus irmãos, não vai mais rastejar, mas ela vai voar e cheirar flores. Veja a metamorfose que Paulo está falando aqui nesse processo. Deus está dizendo, e eu conheci algumas fotos do meu amigo Dilene, a minha vida também foi assim. A gente era largado nesse mundo, né? A gente ia sendo conduzido pela a nossa mente humana, e os prazeres eram o que impulsionava a nossa vida. Mas Paulo está dizendo aqui que para mim ter paz nessa vida nova, eu passo por essa metamorfose, por essa transformação. E isso demanda, irmãos, duas coisas: o toque de Deus e a minha percepção. Eu tenho que perceber, porque o Espírito Santo, ele fala, se é que eu vou falar, como se eu tivesse agora entrando em contradição. O Espírito Santo, ele fala no barulho do silêncio, porque Deus mudou a sua vida, meu irmão Dilena, irmã Joana, e os meus irmãos que estão aqui presentes. Deus mudou a sua vida no barulho do silêncio. Já pensou que coisa? O silêncio faz barulho? No barulho do silêncio, na sua mente. E Paulo está dizendo que Deus foi fazendo essa metamorfose, de modo que alguém que olhava e dizia assim: mas, irmão Dileno, rapaz, você era aquele cara cabeludo, largado, aquele, né? E aí você passou por esse processo de uma metamorfose, não é? As suas músicas são diferentes, você fala diferente. É exatamente isso que Paulo está falando, que o processo para mim ter paz, esse processo para mim ter comunhão com Deus, é um processo de desconstrução, de renovação. Renovação de quê? Da roupa? Também. Do perfil? Também. Mas onde começa? Na mente. Começa no interno, e esse interno ele vai externalizando aquilo que está dentro do coração. De modo que você vai percebendo as ações do Deus Espírito Santo, quando ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação de quê? Da vossa mente. Então, eu quero dizer para os meus irmãos aqui presentes que para que a gente tenha paz, ter paz em meio à guerra, e alguém pintou uma certa vez um quadro que dizia o seguinte, com as frases que diziam o seguinte: o passarinho, ele canta, vendo a árvore sendo sacudida pela ventania, o passarinho canta, porque Deus deu duas asas para ele voar. Então, no poder do Espírito Santo, Deus nos dá asa para voar em meio às tempestades desse mundo. Em meio ao vendaval, nós temos paz. Como ter paz, como ter saúde mental num mundo tão conturbado? Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia. O cristianismo é uma coisa simples. Pastor, o que é que o cristianismo é uma coisa simples? É você ler a Bíblia, estudar a Bíblia e compartilhar a Bíblia com outras pessoas. Veja só que coisa simples, mas às vezes é tão complexo para a gente. Ter paz é o quê, pastor? É ler a Bíblia, mas não ler de maneira informativa. Então, eu quero sair dessa manhã aqui deixando para vocês esses três recados. Não lê a Bíblia. Estude a Bíblia. Porque se você estuda a Bíblia, você vai aplicar a Bíblia na sua vida. E quando você aplica a Bíblia na sua vida, você compartilha com outra pessoa. Veja só, eu estudo a Bíblia, eu aplico a Bíblia e eu vou compartilhar a Bíblia com outra pessoa. Alguém disse certa vez, e precisamente Ellen White, no livro Serviço Cristão, ela diz o seguinte:
O cristianismo é muito simples. É um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrou o pão. Um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrou o pão. Por isso que os anjos não teriam essa paciência. O anjo olhar para dizer, mas rapaz, Dilene e Leodécio, dá trabalho demais esses caras. Porque eles são perfeitos. Eles não passaram por essas provas. Então, é exatamente isso. É um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrou o pão. O Espírito Santo de Deus nos proporcione nessa manhã paz em meio à guerra. Paz em meio à guerra. Essa paz que ele deu a Elias, veja só, ele deu vitória a Elias. Mas, irmãos, a vitória só é vitória quando você tem com quem comemorar. Porque Elias, ele venceu, e aí eu termino a minha mensagem com o texto que eu comecei ontem. Não é bom que o homem esteja só. Por isso que Deus está dizendo que o ser humano, ele é sociável. Não é bom que o homem esteja só. Para que você tenha paz em mente, você precisa de uma família de origem. Mas, pastor, a minha família de origem foi despedaçada? Não. Você pode encontrar essa paz na sua família parental. Mas, pastor, eu não me dei bem com os meus parentes. Pode acontecer isso. Mas você pode encontrar isso na sua família nuclear. Mas, pastor, a minha família nuclear, você vai encontrar isso na família de Deus. Quando a palavra diz amigos mais chegados que irmãos. Eu fui em São Paulo, num período, quando eu comecei a trabalhar, e eu conheci um paraibano. E ele disse para mim, quando eu vim embora, eu passei um ano lá, ele disse assim, Léo, cara, você é o irmão que eu não tive. Isso acontece conosco. Você é o irmão que eu não tive. E é interessante que os irmãos dele, né, sanguíneo, tinham até ciúme. E isso acontece, né? Ô, velho, você é mais amigo, mais irmão de Dilene do que meu. Por quê? Porque o texto diz amigos mais chegado que irmão. Talvez você não tenha tido essa maneira amigável na sua família de origem. Talvez você não tenha tido na sua família parental. Talvez você não tenha encontrado na sua família nuclear, mas você vai encontrar na família de Deus nessa manhã. O Espírito Santo, assim como caminhou com Elias, quer caminhar com cada um de nós nessa manhã. O Deus que fez com que Elias se alimentasse, com que Elias bebesse água, com que Elias dormisse, e depois Elias começa a caminhar. Elias faz uma caminhada longa, mas ele não caminha só. Deus está com ele. Quando você caminhar pela tempestade, não tenha medo da escuridão. No final da tormenta, há um ser iluminado, unindo sabiá com uma doce canção. Continue caminhando com amor no coração, porque você nunca andará só. O espírito de paz, de luz, de amor, o Xuxebem, o amigo do noivo, sempre caminhará contigo. O Espírito Santo, ele é esse Deus oculto. O Espírito Santo, ele é esse Deus conosco. Veja só, Deus é interessante como que Deus é tão grande e é tão pequeno ao mesmo tempo para se sociabilizar com o ser humano. Veja, o nosso Pai, não é? A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o meu amigo mais amado, aquele que intercede, aquele que traduz as minhas orações, aquele que se compadece das minhas fraquezas, aquele que está comigo em todos os momentos. Que o Espírito Santo me dê paz, me dê saúde mental, me faça pensar, avaliar antes de falar. Que o Espírito Santo me dê maturidade. Hoje eu queria ter, irmãos, duas coisas que eu não tenho. Eu fico até olhando hoje, depois de 20 anos, vai fazer 21 anos de ministério, as cabeçadas que eu dava, não é? Comecei 20 anos atrás, cheguei para um ancião, um homem que tinha 40 anos de adventista, e agora hoje eu entendo porque eu fui transferido tão cedo daquele distrito. Eu olhei para o irmão lá, ele 40 anos de adventista, um ancião, e eu tirei o homem do ancianato e coloquei um jovem. E no outro ano a associação me transferiu para outro campo.
E a gente fica pensando, mas meu Deus, eu cheguei para o irmão e disse, irmão, aqui eu sou o pastor. Então, a gente queria duas coisas, sabe, Helena? Que a gente queria, eu vou dizer a vocês, todos nós que estamos aqui. Nós queríamos ter, sabe o quê? A força de um menino de 15 anos, mas com a cabeça de hoje. E o Espírito Santo faz isso. E a gente descobre que experiência a gente só tem na caminhada. Assim como o Espírito Santo caminhou com Elias, caminhou com os profetas. Você quer que o Espírito Santo caminhe contigo nessa manhã? Vamos conversar, vamos orar? Deus Santo, amado Pai, o Senhor diz na sua palavra, não é bom que o homem esteja só. Por isso que o Senhor tem uma igreja virtual. Eu estou aqui em Belém, os meus irmãos estão aí no Ceará, outros longe, mas perto do mesmo propósito, unidos na mesma fé, no poder do Espírito Santo. Deus Santo, nós entregamos essa oração em tuas mãos, confiando no tradutor celestial, pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua santa e bendita paz. Eu estou aqui, você está aí, mas nós estamos nessa caminhada. Sucesso, saúde, em nome de Jesus.